Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto importante. Eu tenho conversado com muita gente e muitas vezes eu ouço que o pessoal no dia a dia tem feito tudo muito igual aos anos anteriores, a períodos anteriores, sem novidades. E aí eu pensei, e hoje eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho de uma oportunidade que eu vejo para 2025. Então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre como ter um processo de cobrança em 2025 mais eficiente, mais humanizado. Para você, não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal, se inscrever e aí ativar o sininho para receber notificação. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, eu hoje resolvi fazer um vídeo falando sobre oportunidades na cobrança. Eu li um artigo que saiu, não é um artigo nacional, ele saiu aqui numa matéria até em espanhol, né, no dia 7 de fevereiro, falando que o governo Biden proibiu que as faturas médicas que não forem pagas apareçam nos informes creditícios. Que eu li essa matéria e pensei, e aí eu acho que cada vez mais a gente está tendo, na verdade, uma questão regulatória em defesa do inadimplente. Quando a gente fala numa situação dessa, a gente sabe que nos Estados Unidos, uma das grandes dívidas, um dos grandes percentuais de dívidas que tornam o cidadão inadimplente são as despesas médicas, porque lá a gente não tem o mesmo critério de saúde como a gente tem até no Brasil, por mais que a gente tenha limitações aqui e problemas. Então, nos Estados Unidos, a dívida de saúde é muito grande. Então, isso é uma medida aí agora do governo Biden impedindo que esses informes façam parte de uma informação para o cara ter crédito. O que é uma situação até que eu entendo, pô, legal, o cara teve um problema de saúde e não conseguiu pagar por isso, pô, isso vai impedir ele a ter crédito. De qualquer forma, é uma dívida não paga. Muito bom, queria dar destaque aqui a nossos patrocinadores. Primeiramente, queria dar destaque à Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para seu ciclo de negócio. A Assertiva é um birô de crédito, né, onde você pode buscar informações, não apenas telefone, e-mail, mas informações sobre score do cliente, inclusive, e, além disso, outras soluções. Grande abraço para o Ederson, grande parceiro, para o Guilherme, para a Bruna, toda a galera da Assertivo. Voltando ao vídeo que eu fiz com a Nádia, né, falando de dívida, eu entendo que é algo que tem que ser pago de qualquer forma, indiscutivelmente, porém, tem aí mais uma tendência em ser mais factível, mais disponível e não considerar isso como uma restrição. Mas qual que é o ponto que eu queria tratar hoje nesse vídeo aqui e deixar um recado para você, gestor de cobrança, tanto gestor da tua carteira, quanto gestor de um escritório de cobrança, faz cobrança terceirizada. Eu acredito que a gente tenha que ter efetivamente a galera que tem o contato com o cliente e também nossos scripts de SMS, WhatsApp, muito voltados a entender que eu estou entrando em contato com o cliente para ter uma alternativa, para ajudar ele. E aí eu vou contar uma história que eu já devo ter contado umas 50 vezes. Se você ainda não ouviu, ótimo. Se você ouviu, vale como uma reflexão novamente. Eu tenho um momento que eu estava passando por um momento onde eu estava com dificuldades, e aí eu tinha um cartão de crédito que eu estava pagando o mínimo e sempre em atraso. E aí me ligaram, era do Unibanco na época, e aí me ligaram e eu estava dirigindo quando eu recebi aquela ligação. Qual que é, aí eu falo, qual é o sentimento do cara inadimplente quando ele recebe uma ligação
um contato de cobrança, qual que é a primeira coisa que passa na cabeça dele? Preciso me livrar disso rápido, não quero falar sobre o assunto. Então, naquele momento eu já falei, oi, eu vou pagar dia 10. Pronto, quero resolver a situação. Legal, e aí a pessoa me perguntou, o senhor vai pagar o total ou o mínimo? Eu estava numa situação complicada, eu falei, vou pagar o mínimo. E aí eu costumo sempre dizer que naquele momento a pessoa tinha na mão aquilo que é o principal, talvez, objetivo da cobrança, uma promessa de pagamento. Porém, o que ela fez? Ela não se contentou com a minha promessa. Ela chegou e olhou e falou: Seu Eduardo, eu estou olhando aqui, verificando que o senhor está pagando o mínimo já há algum período e sempre em atraso. Isso está aumentando sua dívida, está virando uma bola de neve. O senhor vai se perder. E aí eu tive foi como se fosse uma facada no coração. E eu parei o carro na mesma hora e ela falou aquilo que eu precisava ouvir. Mas eu, na verdade, não sabia que eu queria ouvir aquilo. Eu queria me livrar da ligação. E ela falou: Poxa, a gente poderia fazer uma negociação para o senhor quitar essa dívida. E aí eu falei: Pera um minutinho, estou parando meu carro para a gente conversar. E eu fiz a negociação. Então, qual que é o ponto aqui? Fiz a negociação, paguei, tenho o cartão até hoje. Hoje é um cartão Itaú, né? Mas eu tenho o cartão até hoje lá. Paguei minha dívida, né? Claro, fiz lá minha reorganização financeira, mas paguei minha dívida. Qual que é o ponto? Essa pessoa, quando ligou para mim, ela não estava preocupada só em capturar uma promessa de pagamento. Ela estava preocupada em resolver o problema de cada cliente. Por isso ela foi além. Então, hoje, fazer cobrança, né? E quando a gente fala dessa famosa cobrança humanizada, ela está muito voltada a eu resolver efetivamente o problema do cliente. Relembro, cobrança não é aquela situação que eu faço só para irritar o cliente, só para encher o saco do cliente. Eu faço porque eu quero recuperar o cliente e o valor. Lembra aqui, ó, falei primeiro, recuperar o cliente. Esse tem que ser o objetivo principal. Muito bom, queria dar destaque aqui a Recupere. A Recupere é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Grande parceiro nosso, queria dar destaque aí a uma ação adicional que você pode ter dentro da sua régua de cobrança, que é o protesto de uma forma 100% digital, sem burocracia e ainda contando com uma plataforma antes do protesto para que o cliente possa negociar. Grande abraço para o Ivan lá. Lá no livro Dívida, que eu falei no último vídeo, ele fala que o importante, muitas vezes, daquele perdão de dívida que acontecia, era fazer o quê? Era trazer o cidadão, aquela pessoa, para uma condição de adimplência, para ele poder ter, de novo, o retorno ao consumo. É óbvio que eu falei isso no vídeo da Nádia, que isso tem que ser com muita educação financeira. Não adianta o cara pagar a dívida e voltar a gastar como ele gastou antes, desenfreadamente, sem controle. Mas a cobrança tem que ser o caminho para aquele cliente, que esse cliente possa, de repente, ter uma alternativa para regularizar a sua dívida. Então, é muito importante que em 2025 a gente já ingresse o ano pensando o seguinte: vai vir muita regulamentação. Eu lembro vocês que em outros países, como Chile, né, México, até nos Estados Unidos, existem momentos que eu posso falar com o cliente. O México não, o México eu tenho até, consigo ligar para o cliente até domingo. Mas no Chile, algum outro país aqui que eu não me recordo o nome, acho que o Peru, e nos Estados Unidos, eu posso fazer uma ligação hoje e por regulamentação, eu só posso ligar para o cara de novo semana que vem, daqui uma semana. O Brasil não tem isso. Então, assim, não vamos dar margem para a Anatel, para seja lá qual órgão regulador, criar condições que impeçam a gente falar com o cliente. E todas essas regulamentações, elas surgem baseadas em quê? Baseadas em reclamações. Por que surge uma reclamação? O cara não reclama, e aí, mesmo que ele reclame, ninguém vai considerar. Eu reclamei que eu fui cobrado. Tá, peraí, mas você foi cobrado. O que aconteceu? Foi uma ligação onde foi agressiva, onde
não cumpriu o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, 71? Não, eu fui cobrado. Ninguém vai seguir adiante uma reclamação dessa. Quais são as reclamações que são aquelas que geram o desconforto, geram uma mudança de regulamentação? Aquela ligação negativa. Negativa no sentido tanto da agressividade, muitas vezes, do contato, quanto da agressividade da interação. Ah, liguei 5, 6, 10 vezes no dia. Liguei uma vez agora de manhã e liguei à tarde de novo. Pô, peraí, o cara não tinha dinheiro de manhã, à tarde ele também não vai ter. Né? Tem até um meme aí com um vídeo que o cara fala, né? Pô, eu não sou garota de programa para conseguir dinheiro imediatamente e ter, né, dinheiro para pagar. Não tinha de manhã, não tem à tarde. Né? Então tem até uma ligação que o cara fala sério sobre isso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a conexão com a cobrança e com o respeito, com a empatia. Eu, toda hora que eu falo isso, eu paro e penso assim, nossa senhora, mas eu fiquei mole, né, em termos de cobrança. Não, não é isso, não é que eu fiquei mole. Eu fiquei verdadeiro no sentido de entender que eu preciso mostrar para o cliente que eu estou ligando para ele com uma alternativa. Então, você, credor, primeiramente, revisa suas condições de negociação. Mais uma vez, cobrança não é a hora de ganhar dinheiro, é a hora de recuperar o cliente e o valor, claro. Mas não é a hora de ganhar dinheiro. A hora de ganhar dinheiro é quando eu vendo lá no crédito, e aí eu também tenho que administrar minha taxa de juros para entender quanto que eu vou cobrar desse cliente para não criar uma condição impagável. Então, cobrança não é o momento de ganhar dinheiro. Então, credor, gestor de cobrança, o que eu te peço? Revisa suas condições de renegociação. Revisa seus planos. Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para ele simplesmente? Não. Você vai olhar e vai falar, pô, eu tenho um vídeo que vai de 2 até 10 parcelas. Cara, qual que é o nível de cumprimento desses planos no ano passado, por exemplo? Ah, o plano de 8 vezes foi o que, exemplo, foi o que mais deu certo, ou seja, eu tive uma quebra pequena, pô, 8 vezes, caramba, então esse plano pode ser um plano agradável, é um plano que o cara aceita. Ah, qual que é o ticket médio da parcela? Cara, qual que é o ticket médio da parcela mais paga? Use a informação, use os dados que você tem. Lembro, transforme os dados em informação e use essa informação para tomar decisões. Esse é o objetivo. Não adianta a gente estar num barco, levantar a vela e deixar o vento levar a gente para onde for. Não, a gente tem que gerir. Então eu tenho que ter uma equipe, tanto uma equipe que é a que está na linha de frente, que vai falar com o cliente, quanto a equipe que faz os roteiros, os scripts das meus interações de SMS, WhatsApp, voz, né, tudo isso, muito integrada com essa filosofia que eu tenho que chegar para o cliente e mostrar que eu estou disposto a ajudar ele. Por exemplo, tenho hoje uma política que com 90 dias eu começo a dar desconto. Nesse momento eu tenho que falar, olha, você tem agora condições especiais para negociar seu débito. Ah, legal, eu tinha 10% de desconto com 90 dias, com 120 mudou para 20. Lá nesse momento, manda mensagem dizendo, olha, alteramos as condições de negociações, temos condições mais atrativas ainda. O cliente precisa saber que você está disposto a ajudar ele. Então, 2025 vem como um ano desafiador. A gente já viveu um momento onde a inadimplência em 2024 foi menor que 2023, mas lembra que eu já mostrei isso? Ela não foi a menor de todas, muito pelo contrário, ela é superior a diversos períodos passados. A gente ainda tem um volume agressivo de pessoas inadimplentes. Então é muito importante que você trabalhe sua cobrança em 2025 com uma nova filosofia. Eu falei para o gestor, né, o cara que cria, o cara que monta os planos de negociação. E você, escritório de cobrança, que recebe as condições e tem que negociar.
ótimo, você tem que aceitar isso e ponto final. Não, você muitas vezes é o cara que está conectado com o cliente, é o único cara, muitas vezes. Às vezes a cobrança dele é 100% terceirizada. Muito bom, queria falar agora da 3C. 3C, mais produtividade, mais vendas, mais lucro, mais resultados, mais crescimento para seus negócios. A 3C, uma empresa aí com soluções, não apenas um discador, uma empresa que tem soluções de comunicação e uma empresa que está muito conectada com a inteligência artificial, fazendo negócios, acrescentando informações importantíssimas no processo de monitoramento das chamadas através da inteligência artificial. Grande abraço para o Alan e toda a galera da 3C. Quem que tem que voltar para o credor com a ideia de que aquilo está ou não funcionando? Você. Não é só recuperar o dinheiro, o cara te mandar as condições, você vai lá e recupera. Não! Você tem que botar inteligência no seu processo também e devolver para o credor condições. Olha, isso aqui não está funcionando. Olha, da forma como você está pedindo, não está funcionando. Não tem cliente cumprindo a negociação. Poxa, avalie alternativas. O cara vai receber isso positivamente. Por quê? Porque você está querendo ajudar o credor também. E aí, ajudando o credor, você cria uma condição melhor para o devedor e, consequentemente, para você, em termos de remuneração, comissão. Tudo isso. A gente vai ter o desafio, e aí parece que está sendo organizado aí um fórum para dar uma discutida sobre como utilizar a 4966, que é a nova resolução do Banco Central para empresas ligadas ao Bacen, como instrumento para cobrança. Por quê? Hoje em dia, os níveis de provisão com a 4966 vão mudar. E aí eu vou ter clientes com níveis de provisões maiores. Esse cara é a minha prioridade de recuperação. Então, a 4966 vai me indicar, inclusive, quem é o cara prioritário. Talvez vai me indicar quem é o cara que eu tenho que pagar uma comissão maior. Não é pela faixa de atraso mais, talvez, que a gente vai viver pagando comissão. Eu pago 10% de 61 a 90, eu pago 20 de 91 a 120. Não, eu vou pagar, por exemplo, 10 para o cara que tem um nível de provisão X, 20 para o cara que tem nível de provisão Y. E isso pode estar claro dentro do layout. É óbvio, é uma evolução, mas é uma oportunidade para 2025. Outra coisa, se você hoje tem só um processo de telecobrança, só um processo de cobrança digital, porém, somente com multicanalidade, sem inteligência artificial, corre atrás de um parceiro que possa te ajudar a colocar a inteligência artificial nesse processo. Hoje, a gente tem a inteligência artificial tanto apoiando a ligação, a conexão com o cliente, no sentido de que script, que forma que eu vou interagir com esse cliente, como também no monitoramento da qualidade da chamada. Isso é fantástico. Entender como é que eu estou fazendo minhas chamadas, quais são os scripts ou as formas que eu estou falando que geram melhores oportunidades e aquelas que precisam ser melhoradas. Então, tem tecnologia para fazer isso. Você que é um escritório de cobrança, a gente vai estar aqui prontos, sempre dispostos a ajudar você a encontrar a melhor alternativa para melhorar teu processo. Aqui não só a gente quer gerar conteúdo, mas também gerar conexões. Esse é um dos nossos objetivos. Eu costumo dizer que se eu não sei responder, eu sei quem sabe. Então, se você precisar de alguma coisa, só me chamar lá no LinkedIn, me chamar aqui pelo YouTube, seja por onde for. Talvez eu não responda imediatamente, mas eu sempre procuro responder. Muito bom, queria falar agora da Colecta. Colecta desenvolve inteligência artificial com a marca da sua empresa para melhorar sua operação de cobrança. Então, você que tem aí apenas uma operação de telecobrança, quer ganhar produtividade ou tem apenas
uma cobrança digital com disparo sem interatividade, a Collecta é uma opção para você ganhar inteligência e implantar a inteligência artificial dentro do teu processo de cobrança. Grande abraço para o Guilherme e para o Gabriel. Enfim, galera, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não esqueçam de curtir o canal, assinar o canal, se inscrever, né? Compartilhar os vídeos e mandar sugestões aí de temas para que a gente possa conversar, fazer essa tabela legal. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima.